Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui o Terapias Equalizem. Novamente estamos aqui para falar sobre um novo assunto. Esse assunto de hoje ele foi pedido pela Márcia. A Márcia ela quer que eu explique um pouco melhor, né, sobre as casas que estão doentes, né? Se você não assistiu sobre o que adoecem as casas, é só vocês assistirem os vídeos. Tem 2 vídeos que são as nossas atitudes que adoecem as casas e também os objetos que a gente coloca dentro da casa. Então, os 2 vídeos aí é só buscar aqui no canal que vocês vão encontrar. E ela quer saber, então, se a casa fica doente, né, o que nós podemos fazer para curar essa casa, para limpar essa casa. E é esse tema que eu irei falar hoje. Eu quero já pedir, por gentileza, que você se inscreva aqui no canal para que o nosso conteúdo consiga chegar para o maior número de pessoas. Bem, vamos falar então sobre esse assunto que a Márcia me pediu. Como eu já expliquei, as casas podem adoecer, e se uma casa adoece, o que acontece? Todo mundo que mora dentro dessa casa também adoece. Então, é um conjunto de fatores, né? Como eu expliquei, já tem nos 2 vídeos postados aqui no canal. Para a gente harmonizar uma casa doente, né? Se eu não tiver um radiestesista ali para me auxiliar, eu posso sim fazer uma limpeza nessa casa, né? Sem precisar gastar tantos recursos, mas que essa limpeza dê uma driblada nessas patologias que a casa está. Muitas vezes, né? Existem casas, né, doentes que a cura, assim, é muito difícil. Então, às vezes não tem cura. A gente vai lá, coloca um band-aid, um esparadrapo, né, joga um medicamento, mas a gente sabe que tem casas incuráveis. Então, a gente só vai ali arrumando para manter um equilíbrio maior. E agora existem casas que a gente pode sim harmonizar novamente, equilibrar novamente, isso contando com as nossas atitudes e com as recomendações que eu citei nos outros vídeos. Né, principalmente daquilo do que colocar dentro da nossa casa, que é nosso lugar, o nosso templo sagrado, que é a nossa casa onde a gente descansa e repõe nossas energias. Bom, para fazer a limpeza da casa nós mesmos, o que nós podemos fazer para melhorar uma casa, né, que está doente, uma casa adoecida? A primeira coisa, existem alguns pontos, né, da casa que devem ser mais limpos possíveis. Quais são esses pontos? O quarto e o banheiro. Beth, por quê? O quarto, quando a gente dorme, né, é ali que pode haver uma manifestação espiritual sobre nós, né, e ali que pode ter espíritos vampirizadores, obsessores e outras coisas mais. Isso nessa casa que está com doenças, né? Então, o quarto ali em si, ele fica impregnado com uma energia bem pesada. E o banheiro, para quem não sabe, as redes, né, hidráulicas, né, as redes de água, é onde a maior parte das espiritualidades de baixa frequência ficam. E o banheiro, ele puxa esses tipos de espiritualidades de baixa frequência. Então, uma casa com doença, uma casa patologicamente adoecida, é uma casa que atrai essas baixas vibrações espirituais. Então, o banheiro é uma porta aberta para essas energias, né, se manifestarem. Então, primeira coisa, sempre falo aqui, o sal é um dos únicos elementos aí mais potentes que temos na natureza para nos beneficiar. E o sal, ele tem esse poder de limpeza. Então, o que nós vamos fazer? Se nós precisamos limpar, por exemplo, você fez uma ferida na mão, você se machucou, né? Se você lavar muito bem e aplicar o sal, você também está se desinfetando. Então, vamos lá aplicar o sal onde está com essas feridas. Então, no quarto, eu recomendo que você pega um balde comum com água, né? Coloque 1 a 2 colheres de sal de cozinha, sal fino, tá bom? Aí você mistura bem, aí você pega um pano, você molha nessa água com sal e você vai aplicar com o rodo no chão do quarto, principalmente debaixo da cama.
Faça isso pelo menos uma vez na semana. O banheiro deve ser lavado pelo menos uma vez na semana também. Então, além de você usar ali o detergente, o desinfetante, você vai também aplicar o sal. Então, dissolva ele num pouco de água, umas 2 a 3 colheres de sal com uma canequinha de água e jogue pelo banheiro, pia e principalmente sanitário, tá bom? O ralo do banheiro também. Então, essa misturinha você deixa ali um pouquinho, deixa ali agir uns 20, 25 minutos e aí então lave o banheiro. Esse sal, ele inibe o aparecimento dessas energias que a gente chama de baixa telúrica, de baixa vibração. Então, essa é uma das limpezas para ajudar a casa padecida. Outra coisa, se possível, compre sino dos ventos. Você sabe o que são os sinos dos ventos? Vou dar um pause aqui para filmar para vocês. Aqui, esse é um sino do vento, ó. Vocês estão vendo? Bem, mostrei aí o sino dos ventos para vocês verem. Então, pode ser qualquer tipo de sino dos ventos, é imprescindível um dentro de casa. Não só lá fora, onde o vento bate, mas um dentro de casa. De vez em quando, balance você o sino, ó lá, tá tocando aí no meu aqui. Balance um pouco o sino para que ele vibre. A vibração do sino dos ventos, ela é uma vibração que incomoda também baixas espiritualidades e ela traz uma limpeza, uma harmonia maior aí para casa. Outra coisa que nós podemos fazer, um spray. É um spray ambiente que vocês vão fazer o seguinte. Pegue uma caneca de água, tá? Uma caneca mais ou menos 1 litro de água, vamos assim dizer, para falar as medidas certinhas. Nessa caneca, você põe então 1 litro de água, você vai colocar uma colher de sopa bem cheia de sal fino, vai colocar 3 cravos da Índia, sabe? Os cravinhos que a gente põe em cima dos docinhos, então 3 cravos desse, e você vai colocar também 3 sementinhas de limão, tá? Qualquer limão, pega um limão, corta 3 sementinhas, então 1 litro de água, uma colher de sopa de sal de cozinha, 3 cravos da Índia e 3 sementinhas de limão. Leva a ferver. Ferveu, desliga o fogo, acrescenta 1 colher de sopa de álcool líquido ou gel, coa essa mistura e coloca no borrifador. Todos os dias, borrife a casa, todos os cômodos, principalmente quintal, corredor, banheiros. Borrife toda a casa com este spray. Ele também é uma ajuda aí para a casa que está com problema. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, se vocês tiverem qualquer parede pintada de preto, pinte novamente. Não permita paredes pintadas na cor preta dentro da sua casa. Se tiver, deve ser removida o mais rápido possível, tá bom? E a última dica, vou pegar aqui. Aqui eu tenho uma drusa de ametista. Você não precisa ter drusa, você pode comprar uma pedra de ametista, tá? Não é caro, pelo contrário, uma pedrinha pode ser pequenininha, gente, não precisa ser grande, tá? Aqui eu só tô dando o exemplo. Então aqui eu tenho uma pedra de ametista, aqui eu tenho uma turmalina negra, tá? Que você vai fazer? Essas 2 pedras, elas devem ser mantidas dentro da sua casa, de preferência na sala de visita, onde as pessoas costumam se reunir. Então, você vai deixar essa pedra, as 2 pedras. Acontece que essa pedra também se satura de energia, porque ela vai puxar a negatividade da casa. E se ela se saturar, ela precisa ser limpa. Então, pelo menos uma vez ao mês, o que você vai fazer? Pega essas pedrinhas, vai colocar 1 hora na terra. Ah, Beth, eu não tenho terra na minha casa. Coloca sobre um vasinho com terra, qualquer lugar que tenha terra, certo? 1 hora na terra, depois de 1 hora, coloca 1 hora no sol, tá? Deixa ali 1 hora e 1 hora no sal. Pega um pratinho, põe um pouquinho de sal e deixa ali 1 hora. Então, essa é a limpeza dos cristais, das pedras, tá? Aí ela vai estar limpa, limpei, volta lá pro meu ambiente. Então, gente, essas técnicas, né, que eu passei aí, dessas limpezas, esses sprays para aplicar no ambiente, né, e também do sino dos ventos e agora das pedras, né, dos cristais, eles são excelentes para a gente poder o quê? Melhorar e tentar reequilibrar
as casas, então, que estão padecidas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, das explicações. Se quiser algum assunto, como a Marcele me pediu, você também pode me pedir. É só deixar aí nos comentários ou deixar lá no meu Instagram, Equalizem Sais de Orion. Eu também respondo por lá. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e continue aqui acompanhando Terapias Equalizem, sempre trazendo assuntos do seu interesse e também dentro das terapias alternativas e terapias complementares, saúde, bem-estar e energia. Grande abraço!